Olá, irmãos, vamos lá, continuando aí com as nossas aulas sobre santidade. Hoje a gente vai ver um aspecto interessante das questões que envolvem santidade. Por que a busca da santidade para o cristão é tantas vezes entendida como uma batalha? Gente, será que precisa de uma batalha para a gente chegar, para a gente poder desenvolver a santidade nas nossas vidas? Talvez inclusive seja por isso que o tema, por vezes, é considerado meio impopular, às vezes não desperta tanto interesse, porque é realmente uma batalha na vida de cada um, esse caminho de santidade. Isso é sintoma de que tem algo meio... Eu não diria antinatural, mas algo talvez meio anti-intuitivo para a vida das pessoas nesse caminho de santidade. A verdade é que o ser humano caído, ele simplesmente não quer se santificar. Ele não quer trilhar por um caminho de ausência de pecado, porque ele quer fazer o que ele bem entende. Ele quer ser senhor da sua vida, ele quer ser aquele que regula o certo e errado no seu modo de proceder. Então, essa busca por santidade, ela traz em si um componente de submissão ao pensamento de outra pessoa, no caso de Deus, que nos diz o que é certo e o que é errado. Como esse componente, aliás, é tão contraintuitivo para o ser humano caído, justamente porque foi esse o componente que aconteceu, foi esse conflito que ocorreu na queda do ser humano. O ser humano lá no Jardim do Éden, ele entendeu que ele podia ser o dono do seu próprio destino, dono da sua verdade, e consequentemente acabou trilhando um caminho diferente de Deus. Por isso, para cada um de nós, ou pelo menos para o ser humano não regenerado, a busca por santidade é uma coisa que ele não tem a menor vontade de trilhar. Não é um caminho que seja desejado pelo ser humano caído. Mas nós, salvos por Jesus Cristo, que temos o Espírito Santo em nós temos uma raiz, um fundo de vontade de nos parecermos com Deus. Por isso a gente encontra lá em 1 João 3,9 que a gente tem sim um desejo por santidade, mas não é um caminho fácil de ser trilhado, porque como a gente encontra, por exemplo, em Romanos 7, verso 21, mesmo quando eu quero fazer aquilo que é bom, o mal está junto a mim. A gente não vai discutir aqui as interpretações acerca de Romanos 7, mas eu acho que a gente pode ter uma verdade consensual aí nesse versículo. Mesmo quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O mal está próximo de cada um de nós, porque temos ainda mesmo salvos, nós ainda temos a natureza humana em nós que nos contamina, que nos puxa, vamos dizer, no caminho da maldade. E é importante a gente conhecer esse onde está esse impulso dos maus desejos, esse cerne do mau caminho. É uma expressão assim bastante popular, mas acho que a gente pode usar assim, que é o cerne disso tudo, a sede desses desejos é o nosso coração. A gente encontra lá em Marcos capítulo 7 que a habitação do pecado é o nosso coração, ou seja, é algo muito tanto íntimo de cada um de nós, presente fortemente em cada um de nós e muito essencial a gente. O nosso coração é a sede da nossa forma de pensar, da nossa forma de ser, empregando aí, né, a linguagem bíblica quando emprega a palavra coração, e é algo muito essencial ao ser humano. Só que a gente sabendo
que o coração é a fonte aí desses maus desejos que militam contra a nossa busca por santidade, a gente tem que entender o que está acontecendo aí, que processo é esse, quem é esse inimigo. Uma das coisas que a gente vai aprender sobre ele, um dos versículos que eu separei para a gente ler inteiro, está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 9. Olhem só o que o profeta Jeremias diz acerca do coração humano. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? O coração humano, ele nos engana. Nós temos em cada um de nós um enganador em nosso coração. Sabe aquela figurinha que aparece em desenho animado às vezes, né? Alguém falando bem, o outro falando faz coisa boa, faz coisa errada. É como se a gente tivesse em nós mesmos uma inclinação que a todo momento fica nos desculpando pelos maus desejos, dando explicações, justificando, racionalizando. Ah, então, você está querendo fazer aquilo, mas você tem que ver que, na verdade, lá no fundo, sabe esse tipo de conversinha que às vezes a gente escuta, principalmente quando a gente conversa com alguém que está fazendo alguma coisa errada e a gente sabe que a pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela fica dando explicações para aquilo que ela faz, uma justificativa, porque tem que ver, e às vezes a pessoa até usa Deus, né, para essas justificativas. Porque eu conversei com Deus, eu entendi que na minha situação, porque ou então, entre eu e Deus está tudo certo, porque, gente, cuidado com esse tipo de conversa, isso é o coração enganoso e incurável, a todo tempo ali, buzinando e nos buscando seduzir para que a gente retroceda nessa batalha por santidade, que a gente faça aí, dê vazão aos nossos maus desejos, às nossas más inclinações. E a gente precisa deixar que, a gente precisa sondar o nosso coração, mas deixar que essa sondagem seja feita por Deus, por meio do seu Santo Espírito. Não adianta a gente ficar aí pensando, não, eu vou refletir, eu vou meditar sobre por que eu estou fazendo essas coisas erradas. Quer dizer, é importante a gente refletir, lógico, mas a gente não pode confiar no nosso poder de compreensão, de autocompreensão e de reflexão para tentar corrigir essas coisas. É importante que a gente peça que Deus faça essa sondagem nos nossos corações por meio do seu Santo Espírito, que a gente possa captar em nós aquilo que está destoando da vontade de Deus, para que a gente possa então trabalhar sobre isso. Uma outra coisa interessante acerca aí do nosso coração é que o pecado, o caminho do pecado, ele não é assim, muitas vezes tão óbvio. Não, hoje eu acordei e eu vou pecar fazendo isso. Ninguém faz isso, quer dizer, pelo menos não é comum, não se espera que alguém faça isso. Normalmente a pessoa acorda e começa a pensar, eu vou fazer isso de bom, aquilo, papapá. E nesse processo as coisas vão se degringolando. A gente aprende lá na carta de Tiago, vamos dar uma lida, esse é outro versículo que eu separei para a gente ler inteiro. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. A gente peca naquilo que o nosso coração almeja. É muito improvável que alguém peque numa área da vida na qual ela não tenha desejo algum, que ela não tenha vontade alguma, numa área que seja desinteressante para ela ou totalmente alheia a ela. Nós normalmente pecamos naquilo que já estava em nosso coração. Mesmo quando tentações vêm aí de surpresa, é como se os nossos desejos fossem combustível, que quando alguém passa ali com um fósforo, um isqueiro, joga ali, aquele negócio incendeia rapidamente, porque são os nossos desejos que nos impulsionam ao mau caminho do pecado. Não é algo que Deus coloca para a gente, não é algo que vem do vazio. Cada um é tentado, atraído, seduzido por seu próprio desejo. E é interessante que tem um conselho popular muito
muito citado, muito repetido, e é uma das coisas que a gente ouve aí e são tomadas como verdade. Quando você estiver em dúvida, siga aquilo que o seu coração manda. Gente, conselho horrível, conselho péssimo. Muito cuidado com os desejos do seu coração. Normalmente, quando a gente vai seguir os desejos do nosso coração, a gente vai pecar, a gente vai ser atraído e seduzido pelos nossos desejos para o caminho de destruição. Então, próxima vez que o irmão e que a irmã ouvir essa expressão, siga o seu coração, cuidado, abre o olho, bastante atenção. Opa! Acendeu a luzinha vermelha aí. Vamos lá. Cuidado com esse conselho. Você veja ali aquela luz vermelha e alerta. Cuidado, não, isso aqui é melhor eu não fazer. Mas enfim, vamos para frente. Uma outra coisa também que e isso tem a ver, eu disse que nós somos normalmente tentados naquilo que nós já desejamos. Só que acontece um outro fenômeno também, paralelo a esse, a gente também é tentado naquela área que a gente acha que é forte. Aquela área que você acha assim, olha, não, aqui não tem risco disso acontecer comigo. Não, olha, eu até poderia cair aqui, aqui, ali, mas nisso aqui eu sou forte. Ah, essa sensação de força, essa sensação de autossuficiência. Querido, 1 Coríntios 10, 12, aquele que a gente tenha cuidado, aquele que não caiu, preste atenção para que não caia naquela área. Essa sensação de autossuficiência, não, isso aqui eu dou conta. A gente não dá conta, não. A gente não dá conta, não. É importante que a gente esteja atento, clamando a Deus por força, clamando que o Espírito Santo esteja intervindo em nossa vida, esteja nos transformando, esteja nos dando força, compreensão para a gente contornar aí esses maus desvios do caminho das nossas vidas, nessa batalha por por santificação. Justamente a busca por sensações é que vão levar a gente para problemas. E por fim, eu queria terminar com uma citação, eu não vou ler o versículo inteiro, mas está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que acima de tudo a gente precisa guardar o nosso coração. Assim como o coração é, da linguagem bíblica, o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é importante que ele esteja protegido, que ele esteja guarnecido, porque nele os nossos processos mentais vão sendo desenvolvidos, nele que a gente vai tratar com os nossos desejos, é a partir dele que a gente vai mudando a nossa mente e transformar a nossa conduta. As coisas, se a gente transformar a conduta, não resolve, gente. Se a gente transformar a conduta sem transformar a mente, a gente apenas vai andar corretamente ali por alguns minutos e cair de novo no erro. É importante que a gente esteja protegendo esse centro aí da nossa mente e do nosso coração, clamando a Deus para que Ele faça aí essa transformação na nossa forma de ser. Na verdade, a busca por santificação não é simples, é uma batalha. E a culpa maior da dificuldade nessa batalha somos nós mesmos. Por isso, que toda ajuda seja fruto do nosso Deus. A gente precisa muito e a gente precisa pedir por isso. Amém? Boa semana, queridos. Na próxima lição a gente continua.